Alô, você? Você já foi ferido por alguém da sua própria família? Já carregou uma mágoa por anos? Já pensou que alguém já desejou até que essa pessoa pedisse perdão a você, mas isso nunca aconteceu? Então pega essa visão. Existem feridas que duram décadas. Existem palavras que nunca foram esquecidas. Existem relacionamentos que parecem impossíveis de restaurar. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó e Esaú. 20 anos de separação, 20 anos de dor, 20 anos de lembranças. Mas quando Deus entra na história, alô você, o impossível se torna possível. E hoje vamos aprender uma das lições mais emocionantes do livro do Gênesis, a reconciliação de Jacó com Esaú. E você vai descobrir que nenhuma ferida é grande demais para a graça de Deus. Alô você! Estamos aqui na nossa EBD e você tem aqui a lição de número, portanto, 12. Chegando aí quase que praticamente ao final, né, da nossa lição, ao final do nosso trimestre, e estaremos estudando o abraço que mudou tudo, o poder do perdão, EBD na veia, e aí vamos continuar estudando a palavra de Deus. Portanto, lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo de número 33 e o verso de número 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu rosto, o seu pescoço, perdão, e beijou-o, e choraram. A nossa verdade prática nos diz: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Que palavra poderosa! A nossa leitura bíblica em classe está no Gênesis, capítulo de número 33, os versos de 1 a 10. Vamos então para a leitura do nosso texto nesta aula maravilhosa do Gênesis 33, de 1 a 10. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, ela e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graças a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Que história maravilhosa e emocionante lermos o texto em que há o encontro, né, dos irmãos gêmeos, né? Nunca se esqueça, são irmãos gêmeos. A palavra-chave é reconciliação, não é? Essa palavra que é o tema, vamos dizer assim, dessa lição. E aí nós temos a nossa introdução. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar o seu irmão e acertar as contas com ele. O seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que, pela graça de Deus, tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nesta oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó
é um exemplo a ser seguido por todos os que tiveram algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Agora, os objetivos da nossa lição. O ponto 1 é explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. O ponto 2 é mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E o ponto 3 é saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. Bom, agora como é que está dividida a nossa lição? Né? Em 3 tópicos, como sempre. O primeiro, o legado de Abraão, né? O alcance do legado de Abraão, a fé incondicional de Abraão, a resposta ao chamado de Deus. E aí no segundo tópico nós temos o legado de Isaac, o significado do nome, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus, Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus, e no terceiro e último tópico, o legado de Jacó. Homens com virtudes e erros. O arrependimento muda destinos, a bênção ofuscando a tragédia. Alô, você! Essa lição é maravilhosa. Bom, no nosso primeiro tópico, nós temos irmãos em conflito. Irmãos em conflito. Bom, finalmente chegou o dia em que Jacó mais temia, o encontro com Esaú. Anos antes, ele havia enganado o seu irmão. Agora, ele precisava encarar as consequências deste erro. Mas algo extraordinário aconteceu e isso é maravilhoso. Ao invés de vingança, houve abraço. Ao invés de ódio, houve lágrimas. Ao invés de tragédia, houve o quê? Reconciliação. Alô, você. Quando Deus trabalha no coração das pessoas, aquilo que parecia impossível pode acontecer. E essa história é emocionante por conta exatamente disso, por conta desta realidade. Bom, Jacó, né? O legado de Abraão. Aí você tem. Já vimos que Jacó lutou com o anjo. E sua luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaque. Esaú, ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, transformou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, o seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. E aí nós temos também Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Léia e seus filhos, porém sua amada Raquel e o seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais, né, tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Sinopse primeira aqui, a primeira sinopse, é o nosso primeiro resumo, né? Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflito e tinham muito que se explicar, né? De se acertar também, né? Eles tinham muita coisa para colocar em dia. Bom, nesse ponto 1, a gente destaca algumas coisas, né? Irmãos em conflito. Jacó, transformado por Deus, antes de encontrar Esaú, Jacó precisou encontrar com Deus. A experiência em Peniel mudou a sua vida. Ele entendeu que seu sucesso não vinha da sua esperteza, vinha da graça divina. Então pegue essa visão aqui e guarde esta palavra, por favor. Muitas pessoas querem restauração, perdão, sem transformação, mas Deus primeiro muda o coração para depois mudar os relacionamentos. Certo? Aí eu tenho que perguntar a você: o que mudou em Jacó depois da experiência em Peniel? É possível reconciliar-se sem transformação interior? Esaú, Deus também trabalha dentro de Esaú. Durante anos, Jacó acreditou que Esaú ainda o odiava, mas Deus também estava trabalhando no coração do irmão. O tempo, a prosperidade, a ação divina, tudo contribuiu para quebrar a amargura. Então guarde essa palavra. Enquanto Deus tratava Jacó, ele também tratava Esaú. Aí eu faço uma pergunta para a sua reflexão. Quantas vezes julgamos alguém sem saber o que Deus está fazendo no coração dessa pessoa?
Pois é. De repente Deus está trabalhando no coração daquela pessoa e você não sabe. E aí você tem Raquel e José, o perigo da predileção. Mesmo transformado, Jacó ainda demonstrava favoritismo. Ele colocou Raquel e José por último, para protegê-los. Isso revela que ainda existiam áreas da sua vida que precisavam amadurecer. Então pega essa visão aqui comigo. Ninguém é transformado de uma só vez. A santificação é um processo. É um processo. Então, a gente precisa aplicar agora essa palavra em nosso coração. Estamos tratando nossos filhos com igualdade? Existe favoritismo em nossos relacionamentos? Aí é uma pergunta que você tem que responder. E aqui nós temos a nossa representação gráfica, né? Jacó e Esaú, as raízes do conflito familiar. Analisar a natureza do conflito entre os irmãos, destacando a transformação de suas caracteres e as causas da disfunção familiar. Observe bem, perfil e transformação dos irmãos. Jacó, a dependência do socorro divino, sua transformação resultou do agir de Deus e não de seus próprios métodos ou habilidades. Né? Esaú, a transformação das emoções, o Criador trabalhou em seu coração, substituindo a raiva e vingança por uma atitude pacífica. O primogênito e a bênção perdida. Esaú perdeu sua primogenitura ao trocá-la por um prato de ensopado, enfrentando duras consequências. Aí vem a dinâmica de disfunção familiar, o perigo da predileção. Jacó demonstrou favoritismo ao proteger Raquel e José, colocando-os atrás dos outros na caravana. Raízes da disfunção. Toda forma de preferência entre membros da família deve ser evitada para manter a funcionalidade. Consequências do favoritismo. A predileção dos pais causou ciúmes, divisões e insegurança emocional em toda a família. Sua igreja ainda controla Pix procurando comprovantes no WhatsApp? No Concilia Pix, cada dízimo, oferta ou missão possui um QR Code exclusivo. E com apenas alguns cliques, você acompanha todas as contribuições para a obra em tempo real, direto pelo celular. Acesse de qualquer lugar. Mais organização e controle e menos retrabalho. Acesse o link na descrição ou envie uma mensagem no WhatsApp. O encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas uma ou duas vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração, como está escrito em Mateus capítulo 11, verso 28. Aí Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus se moveu entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver o seu irmão e ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação. Agora, aqui no nosso terceiro tópico, o perdão verdadeiro. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e, assim, a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Senhor, Deus de Abraão, foi glorificado. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o nosso inimigo. E na nossa sinopse, nós temos aqui Esaú e Jacó se encontram e se perdoam. Eles não se encontram e revivem o passado, eles liberam o perdão. É preciso liberar o perdão. Alô, você. O encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó toma uma atitude impressionante. Ele se inclina 7 vezes diante de Esaú. Era uma demonstração pública de humildade. Então pega essa visão. O orgulho constrói muros, mas a humildade constrói pontes. Alô, você. O que normalmente impede a reconciliação? A ofensa ou necessariamente o orgulho? Esaú abraça e beija Jacó. O momento mais emocionante da história é que Esaú corre, abraça e beija. E ambos choram. Não houve acusação, não houve vingança, não houve cobrança. Houve perdão. Aleluia. A graça de Deus é mais forte que anos de mágoa.
E eu preciso fazer uma pergunta para você. Existe alguém que você precisa perdoar hoje? Quem é? Vai lá, corre, abraça e beija. O perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro não ignora a dor, mas escolhe não viver preso a ela. Paulo escreveu: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quem foi alcançado pela graça aprende a liberar graça. Alô, você. E agora aqui nós temos, né, a nossa representação, o reencontro de Jacó e Esaú, a vitória da reconciliação. Após anos de separação e conflitos causados por engano e rivalidade, Jacó retorna à sua terra e enfrenta o temido reencontro com seu irmão Esaú, revelando como a intervenção divina e a humildade humana podem transformar ódio em perdão. O caminho da humildade. A iniciativa de Jacó. Jacó tomou a frente de seu grupo, demonstrando coragem ao encarar o passado. O gesto de reverência, ele inclinou-se 7 vezes à terra, em atitude de profunda humildade perante o irmão. A humildade dissipa a ira. A postura mansa de Jacó foi fundamental para desarmar o exército de 400 homens de Esaú. E a restauração e o perdão. Deus entra em ação. O Altíssimo trabalhou nos sentimentos de Esaú, transformando da sua antiga mágoa em compaixão. Que bênção! O perdão verdadeiro é reconciliar-se. E reconciliar não é apenas deixar para lá, mas buscar ativamente o entendimento e o amor. E aí, a concretização desse momento é o quê? O abraço e o choro. Esaú correu, abraçou e beijou Jacó, selando a paz entre os irmãos. Que bênção! Terceiro e último tópico, a família de Jacó segue o seu caminho. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú volta para Seir, e Jacó foi para a casa de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis 33:16. Aprendemos com este episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho, o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios capítulo 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Isso aqui é positivo, né? Porque, o segredo aqui é não guardar, rancor. Você tem que eliminar o rancor. Você tem que fazer o seguinte com ele, riscar ele e tirar o rancor da sua vida. Aqui no nosso segundo tópico, nós temos Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaac, mas sabemos o porquê, não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois ele é soberano e conhece todas as coisas. E aí Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. E aqui chegamos na última sinopse, que é depois de encontrar o seu irmão, Jacó segue seu caminho com a sua família. E agora chegamos no último tópico, Jacó segue o seu caminho. Após a reconciliação, cada um segue a sua jornada. Mas algo havia mudado, o peso foi removido, a culpa foi tratada, amigos. O relacionamento foi o quê? Restaurado. Aleluia. Não guarde essa palavra. Nem toda reconciliação significa caminhar juntos, mas toda reconciliação significa paz no coração. Pergunta de aplicação: você está carregando algum peso emocional que Deus quer remover hoje? Existem pessoas que oram, jejumam, cantam, pregam, mas carregam feridas abertas no coração. Então pegue esta visão. Não existe avivamento verdadeiro sem perdão. Não existe cura espiritual sem reconciliação. Não existe comunhão com Deus enquanto alimentamos ressentimentos. Hoje Deus está dizendo: libere o perdão, solte a mágoa e deixe a graça vencer, meu irmão. Aleluia, minha irmã em Cristo. Não superfature o que aconteceu no passado.
Jacó e Esaú nos ensinam que Deus trabalha pessoas, Deus restaura relacionamentos, Deus cura feridas antigas, Deus promete reconciliação. Aleluia. Então guarde esta palavra. O mesmo Deus que reconciliou Jacó e Esaú continua reconciliando famílias ainda hoje. Glória a Deus por isso. Eu gostaria muito que você clicasse no gostei, que você deixasse seu like. Se essa lição edificou a sua vida, compartilhe com alguém, alguém que você sabe que precisa liberar o perdão. Escreva aqui nos comentários, escreva, meu irmão, escreva aí, eu escolho perdoar. E aqui chegamos à nossa conclusão, né, amados? A família de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Israel, posteriormente na casa de Jacó, de Isaac e posteriormente na casa de Jacó, são consequências da queda. Gênesis capítulo 3. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos e estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou.